O cabo estava escondido na mesa e eu fui atrás de Edilson para Edilson providenciar. Chegou aqui, tinha 2 cabos escondidos na banca, né? Aí deu esse probleminha. Mas, enfim, vamos começar a nossa aula. Antes da gente começar a nossa aula, antes que a gente começar nossa aula, a gente vai dar alguns avisos. Olha, pessoal, é o seguinte, eu lancei as faltas no mês de outubro e, infelizmente, já tem várias pessoas da turma reprovadas por faltas. Então, o que é que eu peço a essas pessoas? Eu peço a essas pessoas que façam o exercício complementar da segunda unidade, e aí eu conto com, inclusive, com o apoio de vocês para conscientizarem os colegas para fazer o exercício complementar da segunda unidade, que vai ao prazo até o dia 1º de dezembro, de forma a não ficar prejudicado, porque vocês são alunos de 10º período. Nessa disciplina, vocês só podem ter 8 faltas, tá? E olha que eu só lancei as atividades de outubro, e eu não estou lançando faltas pela frequência nas lives. A gente só tem um aluno aqui em regime de presencialidade que nunca apareceu. Ele nunca apareceu, nem sei se ele pediu para retornar ao regime remoto, inclusive eu não vejo ele nas lives aqui, né, nas transmissões. Enfim, então eu peço que façam o exercício complementar, o prazo vai até dia 1º de dezembro. Eu vou lançar, claro, eu vou tirar as faltas depois desse prazo, porque aí eu vou esperar para conferir quem fez e quem não fez. Mas antes do dia 5 de dezembro, eu retiro o excesso, né? Porque aí, lembrando, vocês podem ter até 8 faltas. Então, quem está reprovado com faltas, por exemplo, está com 12, eu tiro 4. Inclusive, peço, acho que a representante aqui é a Alana, dá uma reforçada no grupo para que os alunos não deixem de fazer o exercício complementar da segunda unidade, que é justamente essa oportunidade que eu dou para aqueles colegas que estão com problema de frequência. Eu sei que tem muita gente participando de campanha eleitoral, que termina essa semana. Então, mesmo para esses que estão muito envolvidos com a campanha eleitoral, já que a campanha eleitoral termina agora, nessa semana, domingo vai ser as eleições, e dá tempo, tranquilo, de fazer até o dia 1º de dezembro essa atividade, tá? Então, por favor, não deixe de fazer. Avisem aos colegas que vocês sabem que estão, assim, mais dispersos, para que não deixe de fazer, está lá disponível no Moodle. Aliás, desde outubro, desde o finzinho de outubro, eu deixei disponível essa atividade. Claro, todos vocês devem fazer, porque somos um ponto extra. Eu sei que a turma de vocês tirou notas muito boas. Eu não estou preocupado com a turma de vocês em relação à nota. Estou preocupado mais com a questão da frequência. Pronto. Agora vamos, depois desse aviso. Sim, outro aviso também que eu queria dar. No caso, a previsão da prova é na primeira semana de dezembro, pelo que a coordenação já passou para a gente. As provas vão começar a partir do dia 30 de novembro e se estende. Portanto, a previsão da prova de vocês é 2 de dezembro. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar a prova 25 de novembro. A gente faz revisão, se der tempo, semana que vem. Se não, 25 eu deixo uma aula gravada, já que é minha semana de estudo, né? E aí, gente, vocês poderão ficar uma semana com a prova. Porém, cuidado com aquela questão de não emprestar a prova para colega, não empresta, isso já deu confusão em outra turma. Vocês podem discutir a prova com os colegas, a prova é aberta, porém, cada um redige a sua prova com suas palavras. Não achem que inverter parágrafo, que mudar sinônimo. Na turma de vocês, eu não tenho tido tanto problema, não, mas eu tenho umas turmas que eu tenho tido problema com o colega achando que a prova é em dupla. Então, cada um redige, eu vou deixar uma semana, só que aí vocês vão ter que entregar no dia da prova, porque geralmente, como é que eu estava fazendo? Eu deixava a prova num dia para vocês entregarem por 24 horas. Agora não, vou deixar a prova uma semana, e aí vocês podem entregar até o dia oficial da prova, tá? Em vez de entregar até o dia seguinte. Então, por exemplo, eu vou deixar a prova de vocês de 25 e vocês têm que entregar até o dia 2, que seria o dia da avaliação de vocês, formalmente falando, entenderam? Semana que vem tem aula normal.
né, remota, e na outra semana não tem, vocês têm que entregar os trabalhos, quem não fez. Ah, outro detalhe, todos têm que fazer trabalho na primeira ou na segunda unidade, como sempre, né? Pode fazer individual? Pode. Agora, o tempo diminui, para quem não conseguiu se encaixar em grupos, né? O tempo diminui e tem as regras lá no Moodle. Deixa eu olhar o que mais. Vamos ver onde é que eu parei aqui. Eu não sei se eu pedi para alguém lembrar onde eu tinha parado. Eu sei que eu estava no ponto 6 e ia para o 7, né? Slide 3. Terceiro slide do ponto 7, do 6, não? Ou era já do 7? Do 7. Ixi, então com vocês eu estava bem adiantado. Beleza. Obrigado, Kenny e Alana. Então, acho que já dá para terminar hoje o assunto. Beleza, semana que vem, então, só faz a revisão. Aliás, vê se eu consigo fazer a prova de vocês esse final de semana, porque dá para fazer a revisão em cima. Deixa eu ver aqui, terceiro. Perfeito. Bom, pessoal, no tocante à capacidade, vou prosseguindo aqui, lembrando que o ponto 7, direito de família e sucessões no direito internacional privado, no tocante à capacidade para o casamento, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge, sendo o direito brasileiro regido pela lei do domicílio. Essa lei pessoal de cada cônjuge, dependendo do país, por exemplo, na Europa, tende a ser a nacionalidade. Aqui no Brasil, eles seguem mais o critério do domicílio. No Brasil, o artigo 7º da LINDB, perdão, estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades de celebração, quando o casamento for realizado no Brasil, usando o princípio locus regit actum, ou seja, o local rege o ato, que é esse princípio adotado no artigo 7º da LINDB, né? Casamentos por procuração são permitidos no Brasil, embora outros países não aceitam. A partir do Código Civil de 2002, é necessária uma procuração pública para tanto. E o direito brasileiro também admite casamento em embaixada e consulados do Brasil em outros países. Nesses casos, as formalidades de impedimento são definidas pelas normas brasileiras. Pessoal, sobre isso é o seguinte: brasileiro pode, um casal de brasileiros, ele pode casar na embaixada ou no consulado. Aliás, é no consulado, porque dentro da embaixada tem consulado. A gente já falou aqui de direito internacional público, o consulado ele funciona como uma espécie de cartório. Então, aí é parecido. Por exemplo, casal de brasileiros, inclusive acho que eu deixei até uma questão lá no Moodle sobre isso, no exercício de fixação. Casal de brasileiros estuda medicina na Bolívia, resolve se casar, eles podem se casar tanto perante as autoridades bolivianas, quanto perante o consulado e consulado do Brasil, a embaixada. No caso, o exemplo que eu citei foi consulado. Mas, como eu disse, sempre é consulado, é porque dentro da embaixada tem um consulado, normalmente, né?
Nesse caso, as formalidades e impedimentos são das normas brasileiras. Um detalhe também que eu tenho que dar é o seguinte: no caso, os dois teriam que ser brasileiros. Se um deles fosse estrangeiro, fosse local, aí teria que casar perante as autoridades do país, tá? Então, os dois têm que ser brasileiros. Do mesmo jeito, a própria LINDB permite que estrangeiros que vivam aqui no Brasil casem junto às suas autoridades consulares. Aí a regra é a mesma. Os dois têm que ser estrangeiros, se for um brasileiro, casa junto às autoridades brasileiras. No caso de nulidade do casamento, tendo os nubentes domicílios diversos, a lei do primeiro domicílio do casal vai reger o processo. Tem que olhar onde foi o primeiro domicílio. Esse é um critério também bastante usado internacionalmente, não só na LINDB. O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas, ou LINDB, como vocês quiserem, também permite que estrangeiros que residam no Brasil casem perante suas autoridades diplomáticas ou consulares. Nesse caso, a união também é regida pelo ordenamento estrangeiro. Agora, como eu disse aqui, já tinha falado, né? Os dois têm que ser estrangeiros. Se um for brasileiro, não pode. Então, por exemplo, 2 italianos aqui no Brasil. E, claro, esses 2 italianos também podem casar junto às autoridades brasileiras. Aí é a opção deles, né? Se eles vão casar junto às autoridades brasileiras ou junto às autoridades consulares italianas. Este mesmo instrumento legal estabelece que o regime de bens legal ou convencional, seja aquele estabelecido pelas partes, obedece à lei do domicílio dos nubentes e, se este for diverso, à lei do primeiro domicílio conjugal, artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB. E lembrando, né, no direito brasileiro existem 4 regimes de bens de casamento. Na maioria dos países que adotam o nosso sistema jurídico também segue uma lógica parecida. Não é idêntica, pode haver mudanças pontuais, mas é mais ou menos isso, até porque não se originou no direito brasileiro, né? Então, comunhão parcial, que é o nosso regime regra, né? Comunhão universal, que comunga tudo. A parcial, a regra dos bens adquiridos na consciência do matrimônio, né? A separação de bens, que aí separa. E a participação final nos aquestos, geralmente para pessoas muito ricas, né? Que definem quais são os bens que podem ser partilhados. O regime de bens no casamento pode ser definido ou modificado pelos cônjuges por pacto antinupcial ou contrato judicialmente autorizado. Essa parte aí de direito de família, vocês sabem que esse regime de casamento ele pode ser mudado, né? No caso de um estrangeiro, quando se naturaliza brasileiro, poderá solicitar judicialmente que se apostilhe a adoção do regime de comunhão parcial de bens, fazendo aquela apostila, no estilo da apostila de aí, é um apenso, né? Que você coloca junto à certidão de casamento. E, nesse caso, definido a comunhão parcial de bens, porque é o regime regra do Brasil, como vocês lembram bem, direito de família, né? O divórcio existe desde os romanos, mas devido à influência cristã, foi implantado no Brasil somente em 1977. Aliás, antes dos romanos já havia divórcio, né? No próprio Velho Testamento, quem gosta de ler a Bíblia, no Velho Testamento os judeus já previam o divórcio. No cristianismo, por conta da fala do Evangelho de Jesus, né? Que Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, o Brasil demorou muito tempo para legalizar o divórcio. Antes do divórcio, o Brasil só tinha a previsão do desquite. E o desquite, gente,
Ele separa definitivamente o casal, mas ele não permite a contração de uma nova união, né? Então, não se permite uma nova união. Era o desquite. Inclusive, se vocês assistirem novelas antigas, aquelas que passam no Viva e tal, eles falam sempre de desquite, né? As causas que embasam o pedido de divórcio deverão ser solucionadas conforme a lei onde tramitará a ação, que é a Lex Fori. Da mesma forma, a questão da separação de corpos. No caso do desquite, acho que eu já falei disso, ele era reconhecido como separação em outros países, principalmente no Uruguai e na Europa, onde os brasileiros iam contrair novas uniões, né? De acordo com a Lei 12.874/2013, que alterou o artigo 18 da LINDB, as autoridades consulares brasileiras podem celebrar a separação e o divórcio consensuais de brasileiros no exterior. O consulado, a gente tem falado isso, ele funciona como cartório, né? Então, da mesma forma que permitiu os cartórios fazer divórcio ou separação consensual, também se permitiu fazer isso nos consulados. Tá? É a mesma lógica. Inclusive, o consulado pode fazer inventário também, do jeito dos cartórios, entenderam? O estrangeiro divorciado que vier para o Brasil verá reconhecidos os efeitos pessoais e patrimoniais de tal sentença, salvo de bens imóveis que eventualmente tenha no Brasil. E daqui a pouco eu vou falar em relação à questão dos bens imóveis por conta da sucessão. O parágrafo 5º do artigo 961 do novo Código de Processo Civil de 2015 desburocratizou a vida do cidadão ao determinar que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independente da homologação. Faz uma legalização, principalmente com aquela questão da apostila de Haia, não precisa mais homologar a sentença de divórcio consensual, né? Agora precisa legalizar com aquele regime que a gente já tinha falado da apostila de Haia. Aí pode produzir efeito jurídico no Brasil sem precisar mandar para o STJ, uma problemática, né, para reconhecer sentença estrangeira. Em 2015, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, editou o provimento número 53, regulamentando e uniformizando na serventia extrajudiciais de todo o país a averbação direta da sentença estrangeira de divórcio, sem a necessidade de assistência de advogado e tampouco de prévia manifestação de autoridade judicial brasileira, né? Só basta fazer a legalização do documento nos termos da apostila de Haia, que a gente já falou aqui no ponto 5. A homologação de sentenças estrangeiras relacionadas ao direito de família pelo Superior Tribunal de Justiça tem sido imensa nos últimos anos, especialmente sobre divórcio, por isso que eles facilitaram. Agora, guarda de filhos não tem jeito. Alimentos, vocês sabem que a execução é facilitada, mas divórcio eles abriram a exceção justamente devido ao volume. E principalmente porque teve muita gente que se casou com estrangeiro, né? Ou até mesmo no exterior. Pronto, terminamos a parte de família. Agora, deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui. Agora eu vou falar de sucessões. Pessoal, a conexão está ruim, como é que está a qualidade da conexão? Qualquer coisa eu posso tentar
Vocês estão me escutando bem? Está horrível? O que é que está tendo? Tá... Espera ainda, deixa eu entrar e sair rapidinho sem deixar de gravar. Fechado. E agora, pessoal, melhorou a conexão? Como é que tá? Tá do mesmo jeito? O que é que foi? Tá travando? É, tá dividido aí. Hum, será que é o cabo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar tirar o cabo, eu vou tentar tirar o cabo e depois retorno. Eu saio rapidinho, a chamada continua gravando. Vamos ver agora se continua travando, se continua com problema. Eu tirei o cabo, reiniciei o navegador, fechei. E aí, gente, como é que tá? Teste. Um, dois, três. Um, dois, três. Testando. Pronto, perfeito. Avisem, eu não tinha reiniciado antes. Eu não tinha reiniciado antes porque eu não tinha visto o navegador, né? Quando eu estou apresentando, eu não vejo. Então, vamos prosseguindo. Perfeito. Pessoal, em relação. Primeiro, vocês têm alguma pergunta de família? Alguma coisa que queira que repasse? Podem falar, pode escrever no chat, eu estou de olho no chat. Perfeito. Perfeito, gente. Em relação às sucessões, que eu vou começar a falar, tem uma coisa que eu gostaria de comentar antes, que é até uma pergunta pertinente que um aluno fez. A regra da competência da sucessão no direito internacional privado, certo? É o seguinte, em regra,
Decisões judiciárias emitidas em outros países são executadas na Justiça Federal Brasileira por regra do artigo 965 do CPC de 2015, do novo CPC, né? Tem uma coisa aí em relação às sucessões. O juiz, em regra, é o seguinte: por exemplo, bens imóveis, principalmente que é aí que é o que interessa nas sucessões, né? O juiz brasileiro, ele não vai querer julgar sucessão de bens imóveis localizados no exterior, tá? Ele pode julgar outros assuntos, mas ele não vai querer julgar. Não é que não poderia, tem países que aceitam, a maioria dos países aceita, principalmente os europeus. Eles aceitam. Em relação ao contrário, o juiz estrangeiro julgar bens imóveis, uma sucessão com bens imóveis aqui no Brasil, a princípio a lei não permite. Porém, tem ocorrido bastante quando não há litígio, tá? Tem vários casos da jurisprudência, inclusive o Mausolio pontua isso, que a lei acaba caindo em desuso. Inclusive, vocês podem assistir nos vídeos que ele coloca no começo de cada capítulo, ele coloca um QR Code para direcionar a pessoa para ver um pequeno vídeo dele introdutório. Então, quando se fala daquela indivisibilidade do juízo sucessório, na prática isso acaba sendo quebrado. E no Brasil tem se homologado, sim, sentenças judiciais estrangeiras discorrendo sobre bens imóveis no Brasil, claro, julgando a partir da lei brasileira, desde que não haja litígio. Por exemplo, só tem um herdeiro, todos entrarem em acordo em relação à partilha do bem, e o pleito foi julgado a partir da lei brasileira. Aí, nesse caso, se processa perante a Justiça Federal, tá? Por competência determinada no artigo 965 do CPC de 2015. Então, tem ocorrido, sim, na prática, concretamente tem sido admitido decisões estrangeiras sobre sucessão sobre bens imóveis do Brasil, desde que não haja litígio. Havendo litígio, aí a conversa é outra. Outra coisa, aí sim um estrangeiro tem bens aqui no Brasil e ele for dar entrada no inventário aqui no Brasil, vai ser na Justiça Federal? Não, nesse caso não. Seria na Justiça Estadual Comum, né? Na vara de sucessões, normal. Ou até no cartório, né? Já que hoje existe essa possibilidade de fazer o inventário no cartório, como vocês sabem. Certo? Testamento feito no exterior, dispondo sobre bens do Brasil, pode ocorrer tranquilamente, desde que respeite as normas brasileiras. Então, era só isso para falar, assim, no começo, em relação às sucessões. Então, vamos lá. Então, se tiver alguma coisa importante assim, pessoal, como conexão, podem falar no áudio, porque eu não vejo. Quando eu estou aqui passando slides, eu não consigo ver o chat. Só quando eu dou uma paradinha e vou olhar. Em relação à sucessão, que vocês estudaram bastante, né? Pagaram o semestre só de sucessões, essa comporta dois fatores essenciais. O primeiro, o pessoal, a questão dos falecidos e dos herdeiros, né? O de cujos, detesto esse termo. O material, que é o patrimônio, né? Sucessão causa mortes é toda herança em que há um falecido, que é o chamado de cujos, que nem as pessoas adoram falar no direito, né? E um sobrevivente, pelo menos um, né, que recebe a herança. O termo sucessão corresponde ao direito. Herança, por sua vez, ao acerto de bens, a gente também usa o termo espólio. A sucessão é regida pelo princípio da lex rei citae, desde o século XIV, sendo universalmente aceita para bens imóveis. Como eu disse. Mas, lembrando, pode ocorrer essa situação que a gente está falando, de uma sentença, aliás, de uma decisão
em inventário, discorrendo sobre móveis localizados em outro país, desde que use a legislação daquele país. E mesmo no Brasil, que além de expresso o contrário, tem sido aceito na prática quando não há litígio na questão. Até por uma questão de praticidade, entendeu? Elementos de conexão utilizados na sucessão. A gente tem a lei da situação dos bens para imóveis, né? Tem que sempre ser de acordo com a lei da situação dos bens, pelo menos em relação à maioria dos países que a gente conhece. A lei da nacionalidade, ela é muito usada nos países europeus, ou seja, o inventário, nesse caso, é para reger o inventário como um todo, né? A lei da nacionalidade do decujus. E a lei do último domicílio do decujus, usada pelo Brasil e também comum no continente americano, eu acho que foi espalhado devido ao Código Bustamante, porque o Código Bustamante estabelece esse critério. Então, no continente americano, predominou isso. E principalmente países, não só da América Latina, que adotam o civil law, mas até os Estados Unidos, que adotam como law, porque lá tem muitos imigrantes com muitos bens. Então, aí seguiria a lei do domicílio, né? Se o estrangeiro era, na época, de um país lá do leste europeu, que nem existe mais, que nem o Império Austro-Húngaro, aí ele, morando nos Estados Unidos, tinha feito a fortuna, o inventário seria regido pela lei americana. Entenderam a lógica do domicílio é essa? Epa, pulei. Lei do lugar do falecimento, com a doutrina superada, é complicada, né? Às vezes a pessoa pode nunca ter sido encontrado o corpo, aquelas histórias que vocês sabem, de ausência, e que vocês que estão desse período de direito sabem muito bem. Então, praticamente ninguém usa. A maioria dos países, pessoal, eles trabalham com esses critérios. A lei do último domicílio do decujus, para reger o inventário como um todo, a lei da sua nacionalidade, que é muito comum nos países europeus, e levar em consideração a lei da situação dos bens no caso de imóveis. Se a pessoa tem imóveis em vários países, tem que se considerar a legislação de cada país. E também tem que saber se aquele país aceita decisão estrangeira que decida sobre imóveis localizados nele. Como eu disse, o Brasil, na LINDB, não aceita, mas na prática aceita, desde que seja consensual, não haja litígio. Sucessão legítima é conhecida como ab intestato, né? Sem testamento, legal, é que ocorre quando o falecido não deixa testamento, sendo mais comum no Brasil, já que o brasileiro não gosta de se pensar no dia de amanhã, né? Então, vocês sabem, quem já está estagiou sabe disso. Eu trabalhei com centenas de inventários e arrolamentos quando eu era estagiário. E, francamente, eu vi, acho que 1% com testamento, e todos os testamentos que eu vi eram públicos. Eu não vi um cerrado, que é o de novela, né? Aquele que abre todo mundo fica, oh. Não vi particular, os que eu vi eram públicos. E, francamente, acho que o testamento facilita muito a sucessão. Teve uma tia minha que fez, um vizinho, um parente nosso lá da minha cidade também fez, e evita a confusão. Em regra geral, a lei do domicílio do decujus determinará as pessoas e ordem da sucessão. Isso é a regra geral, principalmente aqui no nosso continente, né? É a lei do domicílio do decujus. Então, vocês sabem, testamento é um ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene, irrevogável. Pode revogar enquanto a pessoa tiver vida, né? Que alguém dispõe do seu patrimônio para depois de sua morte. Tipos de testamento no direito brasileiro. O público, feito em cartório, que nem vocês sabem, defeito aqui não é sigiloso, mas o intuito aqui das pessoas que fazem não é nem o sigilo, pelo contrário, né? É mostrar aos herdeiros como é que ela está dividindo. O cerrado, que é o de novela, que é o lacrado, né? Que o cartório só lacra, você não sabe o conteúdo. Cerrado, perceba que a palavra é igual ao espanhol, é fechado, né? É o lacrado.
Particular, hológrafo, que é aquele escrito particular, pode ser digitado, pode ser manuscrito. Tem as testemunhas, né? Hológrafo é a mesma coisa, particular. E especiais, que são aquelas circunstâncias que a pessoa, o marítimo, o aeronáutico militar, inclusive tem um aeronáutico, né, vocês sabem disso, a pessoa está numa viagem, está numa missão militar, os militares, fica numa situação entre a vida e a morte e faz perante o comandante do navio, do avião ou da unidade militar, faz o testamento especial. Claro, tem prazo para registro, se a pessoa não morreu, acaba perdendo efeito, etc. Vocês já estudaram isso, né? Então não precisam entrar. Sim, e o que é o que a gente já vinha falando, os cônsules do Brasil no exterior podem lavrar testamentos de cidadãos brasileiros. Perfeito. Isso aí a lei me permite. E como a gente já falou aqui, o consulado funciona como cartório, portanto, do mesmo jeito que os cartórios podem fazer, os consulados também. A regra é o seguinte, pessoal, o consulado, ele percebe, ele faz praticamente tudo que o cartório faz. Emite documentos, autentica, faz casamento, divórcio, inventário, agora tem inventário, antes não fazia inventário, só testamento, né? Testamento desde sempre, séculos. Inventário é uma novidade. Quando se permitiu que os cartórios fizessem inventário, aí permitiram que os consulados fizessem também, entenderam? A LINDB define que a capacidade para testar é definida pela lei do lugar do domicílio do testador, ou seja, pelo princípio locus regit acta, ou seja, lugar rege o ato, artigo 10, parágrafo 2º da LINDB. No Brasil, o testamento público deve ser regido em português, sendo o testamento particular ou cerrado, pode ser em língua estrangeira, viu? O público, porque é o vernáculo, né, a língua oficial do país. Você sabe que os atos públicos do Brasil têm que ser praticados em vernáculo, ou seja, na língua oficial do Brasil. Inclusive, se for, por exemplo, mandar um ofício, uma carta diplomática de um país, tem a versão dela em português, que é a versão oficial, e é feita a tradução também dela. Aliás, autêntica, a versão em português, oficial, a tradução. Sendo permitido particular ou cerrado em língua estrangeira, desde que as testemunhas compreendam o seu conteúdo. Então, pode fazer o particular ou cerrado em língua estrangeira? Pode. Mas quem for assinar como testemunha, e os dois têm que ter, né? Não lembro se são 3 ou 5, aí vocês podem me ajudar. Que tem que ter. Eu esqueci. Eu sei que é o número ímpar, né? De testemunhas. Mas eu não lembro de cabeça quantas são, porque cada país definiu um pouquinho de diferença aí. Já, referências. As de sempre, né? Nossa Lindbe, o livro do Delon, atualizado por Augusto Jäger Júnior, o livro do Dollinger, atualizado por Carmen Tiburcio, e Mausuoli. Mausuoli, pronto, eu recomendo muito esse capítulo, apesar que eu acho que Delon é mais completo, tem mais coisa, mas esse Mausuoli deu uma lembrada dessas modificações que a Lindbe sofreu por conta de questões práticas mesmo, sabe, pessoal? Né? Então, houve mudanças. Sim, gente. Alguém, deixa eu olhar aqui, alguém lembra quantas testemunhas tem que ter no Brasil no testamento particular? Vocês que estudaram direitinho? Não, Vitor, não é duas, não. Acho que não é duas, não. Vou olhar aqui, viu? Eu acho que é o número ímpar, mas eu vou conferir. 3, pelo menos 3.
É três, eu olhei agora. Eu olhei no Código Civil agora. São três. Eu lembrava que era o número ímpar. Por motivos óbvios, né? Porque se der um problema, aí eu ponho em votação. Sério, é por isso. Mas eu lembrava que era um número ímpar. Sim, Vitor, a doutrina de Mausoalho é bom. Mausoalho é o melhor autor de direito internacional público hoje no Brasil. Ah, ontem ele postou uma foto de Rezec, dando uma palestra no webinário, né? Com o manual dele atrás, na estante. Aí eu postei dizendo que, na minha opinião, em direito internacional público, as duas maiores referências do Brasil eram ele e Rezec. Aí ele curtiu. Olha, Mausoalho deu uma curtida na minha postagem. Ei! Inclusive, Fernando, que é presidente da OAB aqui de Caruaru, que foi meu aluno, ele deu uma curtida também, né? Ele também Pronto, o Mausooli podem acompanhar, ele tem Instagram, vocês podem acompanhar o Instagram dele. Ah, com o Rezec eu tenho outro episódio. O Rezec foi o seguinte: tinha uma. Rezec, ele foi dar uma palestra numa cidade aqui de Praia do Nordeste. Eu não sei se foi, ou foi Maceió ou foi Natal. Aí tinha uma aluna minha que ela estava precisando de ponto, ela estava pendurada na primeira unidade, ela disse, professor, eu vou assistir uma palestra de Rezec, ele vai estar em tal congresso, eu vou lá, o senhor me dá um ponto se eu assistir a palestra dele? Eu digo, não, só por assistir não, eu quero que você pegue um autógrafo dele. Rezec, para quem não sabe, ele foi ministro do STF aqui no Brasil, foi ministro das Relações Exteriores e foi juiz de Haia. Parece que ele foi procurador-geral da República também. Procurador-Geral da República, eu não estou bem certo, não, mas que ele foi ministro da STF, ministro das Relações Exteriores e juiz em Haia, isso aí ele foi. Aí eu pensei, olha, ela não vai chegar nem perto desse camarada, né? Porque eles andam com muita segurança, não sei o quê. Pelo contrário, gente, foi o pessoal da turma dela. Todo mundo tirou foto com ele, disse que ele é super simpático. Ela pegou o autógrafo ao professor Emerson. Um abraço, Francisco Rezende. Tirou foto, postou nas redes sociais. Eu digo, nunca mais. Devia ter dado, Exaú, 2 pontos. Aí ela trouxe, gente, o autógrafo, ele foi muito simpático, achei. Recebeu os alunos da turma, tirou foto com todo mundo, né? Então, nunca mais eu desafio aluno para essas coisas, não. Eu disse, não, só se você me trouxer um autógrafo dele. No caso de Mausooli, o público dele é excelente. O de privado ele está melhorando. Cada edição ele melhora, tá? Cada edição ele melhora. Está na quarta edição só. Na minha opinião, o de Delon é mais completo que o dele, né? E assim, é mais completinho. E Delon aborda alguns assuntos que Mausooli não traz, né? Mas Mausooli ele tem aquela preocupação em melhorar. E repare, ele não fez um livro só, porque direito internacional público e privado são duas coisas bem distintas. Não dá para você colocar num bolo só, não, né? Mas realmente ele é muito bom, assim, é um cara muito sério. Eu não subestimo mais não, Exaú. Depois dessa, eu não subestimo não. Aluno que quer ponto faz. Mas nesse caso, ela foi fácil para ela porque ele foi simpático. Eu pensava que ele não ia ser tão simpático, entenderam? Eu pensei que ele só ia dar a palestra, ia-se embora e ia estar cheio de segurança. Era o que eu pensava. Porque vocês sabem, né? Como é ministro, quem já foi ministro, imagina, o cara já foi juiz de Haia, que é o principal tribunal da ONU. Então, ontem Mausooli deu uma curtida no post mesmo, no post não, no comentário mesmo. Aliás, quem conheceu o Mausooli pessoalmente foi Marco Aurélio. Ele é bem simpático e tal. Não sei se vocês sabem que ele inclusive é gay, né? Ele tem, não sei se ele é casado, mas ele tem um relacionamento, ele posta isso, ele gosta muito de piano, né? É bem interessante. Também gosta de viajar muito, então é bem interessante acompanhar ele nas redes sociais.
Bom, pessoal, sim, deixa para a gente encerrar, encerramos o assunto da disciplina. Poxa, Vitor, eu não sabia não. Estou sabendo agora. Tá brincando? É verdade mesmo que eu fui indicado para patrimônio, para patrono da turma de vocês? Fica não, professor. O senhor foi indicado, a gente fez uma Eita, votação, gente. o pessoal escolheu o senhor em peso. Eita, pessoal, agora eu fiquei sem palavras, porque eu não sabia. Sério, sabe aquele momento assim que você não sabe das coisas e você não sabe o que dizer? Eita, gente, que honra ser homenageado por vocês nesse período tão difícil. Eu sempre gostei muito da turma de vocês, sempre tive essa amizade. Fico sem palavras mesmo. Obrigado, gente. Um carinho enorme, assim. Mas não sabia não, foi dito aqui que deu a Se o senhor, notícia, né? se o senhor me permite falar, quando a gente estava escolhendo, a gente tentou imaginar qual professor que nos auxiliou mais e nos deu um exemplo, assim, como pessoa, como professor em sala de aula. E aí, na hora, todo mundo falou, vamos colocar Emerson, então, vamos colocar Emerson. Aí a gente fez a votação junto com o pessoal da noite e o senhor foi escolhido como patrono. A gente não tinha falado antes, até Heloísa, falando comigo no chat, ela fez, será que ele já sabe que ele é patrono da nossa turma? Eu fiz, eu não sei, eu pensei que ele já sabia, mas eu vou falar aqui, né? Eita, gente, eu não sabia não. Fico muito feliz, muito emocionado com essa escolha e fico muito contente de ter colaborado com vocês nesse período. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Vitor, Gilmar, Exaú, todos e todas. É uma honra muito grande estar receber essa homenagem. E assim, gente, nesse período, eu pensei em primeiro lugar em tentar ajudar os alunos da melhor forma possível, e porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil para toda a humanidade, e não só eu, nossos colegas também, a gente não está em situação de trabalho ideal, vocês sabem disso, a gente não pode entrar nesse mérito agora, mas a gente tem enfrentado muitas dificuldades, os profissionais de educação no Brasil todinho e no mundo, né? A gente é uma das categorias que mais tem sofrido com essa pandemia, então a gente está com muitas restrições, vocês sabem, a forma de trabalho, salário, tudo isso, mas a gente se dedica porque a gente acredita na educação e a gente quer fazer a diferença e colaborar com nossos alunos na medida do possível, para que vocês prossigam a vida de vocês, para que vocês consigam se formar. E quando isso tudo que a gente está vivendo passar, porque a gente tem certeza que vai passar, vocês possam continuar a vida de vocês e que vocês sejam bem-sucedidos. A maior alegria para o professor ter um pouco de paz, no sentido que quando, por exemplo, um aluno nosso ele consegue alcançar uma posição, é uma alegria tão grande como se fosse a gente ou um filho nosso. Às vezes mais do que a gente, entendeu? Você sente aquela alegria, eita, fulano passou em tal lugar, fulano entrou no mestrado, fulano conseguiu ser nomeado para tal cargo. A gente sente como se fosse gente assim de casa, de dentro de casa, entendeu? A mesma alegria. Então, gente, eu fico muito contente, muito obrigado a cada um de vocês. E realmente eu fiquei muito emocionado e fiquei sem palavras para agradecer esse carinho mesmo que eu estou recebendo de vocês, principalmente nesse contexto. Porque trabalhar bem em condições boas é fácil, mas tentar trabalhar bem em condições difíceis é complicado. Então, gente, eu fico muito honrado com essa escolha. Obrigado. Obrigado a todos e a todas. A gente é que agradece, professor, por toda a sua conduta e ao longo desses períodos que a gente vem tendo matéria juntos e pela atenção, por sempre se mostrar disponível em nos ajudar, em auxiliar de inúmeras formas. E, enfim, isso é nada mais, nada menos do que merecido, certo, professor? Deixar aqui um Obrigado, abraço gente. especial ao Obrigado. senhor e que mais uma coisa, que esse é o encerramento de um ciclo e que a gente vai levar, eu acho que pelo menos a maioria, o senhor como sempre um norte, tanto de professor
como, vamos dizer, de orientador por parte de alguns, e também como amigo, também. Com certeza. Amigo de profissão, amigo, uma pessoa a se contar, uma pessoa a ter como referência, realmente. Com certeza, gente. Eu sempre fico à disposição, eu recebo sempre e-mails dos meus alunos, precisam de uma indicação, precisam às vezes de uma informação, e a gente está sempre disponível para isso. Então, gente, obrigado. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu fiquei muito homenageado. Eu quero dizer, eu queria poder abraçar cada um de vocês, né? Então, eu também, Luiz, eu estou quase chorando aqui. Então, gente, obrigado e a gente se vê semana que vem, tá certo? Um grande abraço. Bom final de semana. Até semana que vem. Igualmente, gente. Tchau, tchau.